Amém. Glória a Deus. Irmãs, vocês estão felizes por estar aqui? Ah, já está lá. Amém, né? Irmãs, pode sentar. O irmão pode deixar o toque aí no final, né? No fundo, porque igual a irmã Cassiele falou, a gente não gosta assim de ficar naquele silêncio todo, não. Irmãos, quando a Cassiele me chamou, né, para estar aqui ministrando juntamente com vocês, estar aqui, aprendemos da palavra do Senhor, né? Eu me falei, Senhor, eis-me aqui, né? Estamos aqui, vamos aprender. E eu fui buscar, irmãos, sobre essa palavra de hoje. E como a irmã disse para nós aqui, né? Como é profunda essa mensagem, Deus e eu, vida cristã. A nossa revista, ela trouxe um pouquinho, né, dos cuidados externos, né, do início. E assim, a Cassiela, ela foi bem, né? Vamos começar do raso e agora começou a aprofundar. E enquanto eu fui lendo e estudando sobre isso aqui, e Deus foi ministrando tanto no meu coração, e eu sei que se você abrir seu coração aqui e falar, Senhor, fala comigo, meu coração está aberto, aleluia, que eu quero te ouvir. Porque, irmãos, ninguém que subir aqui tem o poder e a autoridade de falar melhor no seu coração do que o Espírito Santo de Deus. Por mais simples ou estudado que seja, por mais inteligente ou humilde que seja, só o Espírito Santo é capaz de falar. Aí vai depender de nós, porque às vezes a gente, né, se distrai um pouquinho. Eu falo, não vou ouvir não, é só fulano que está lá. A gente às vezes deixa de ouvir, né? E ontem lá no Rio das Pedras, lá no Capelinha, né, em Manhara, a irmã deu um testemunho lá, gente, mas a irmã Yara ficou, Deus usou um mendigo na rua para confirmar a palavra lá no círculo de oração que ela tinha pedido uma confirmação, e ela contou chorando, e a gente falou, gente, como Deus, quando quer falar, Ele usa quem quer, da maneira que quer, ainda para testar. Eu quero ver até onde vai você, né? Então, nós estamos aqui para ouvir a mensagem do Senhor. Eu sei que se vocês vieram aqui, vocês estão dispostos a ouvir, e nós vamos aprender juntas, amém? E eu quero que as irmãs coloquem a Bíblia aí, porque já até pedi a irmã Betânia para pegar o microfone aqui, porque eu quero que as irmãs vão interagir comigo, tá bom? Mas nós vamos ler aqui, começar em Jeremias, capítulo 29, e o verso 11. Esse aí é o tema da nossa revista. Se os irmãos estiverem com a revista, quiser abrir a revista, tá? A revista está no capítulo 11, tá? Para as irmãs acompanhar. Porque essa leitura vai ser acompanhando a revista. Depois nós vamos acompanhar no slide aqui. Porque eu bem sei, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhes de causar dano. Planos de dar-lhes esperança de um futuro. Irmão, quem crê que Deus faz isso mesmo na nossa vida? Amém? Você crê mesmo que Deus faz isso na sua vida? Amém? Eu também creio. Eu também creio que Deus faz isso nas nossas vidas. Mas eu quero ler aqui e depois eu quero te perguntar de novo, tá? Quem crê que Deus tem um plano, um pensamento de paz e não de mal para nós, né? Eu vou ler aqui junto com vocês. O relacionamento com Deus é um relacionamento com amor, com proximidade e confiança. Cresce com o tempo e com dedicação. Tiago 4:8. A irmã que vai ler Tiago 4:8... pode pegar o microfone. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Gravou aí, irmãos? Tá. À medida que você conhece mais a Deus e tem mais experiências com Ele, seu relacionamento se torna mais profundo e firme.
É assim que a gente crê, né, irmãos? Quanto mais a gente tem relacionamento com Deus, quanto mais próximo a gente chega, quanto mais a gente ora, a gente tem mais a certeza que a gente está perto do Senhor. Aí a gente tem aquela convicção, não, eu estou pronto, né? Eu estou pronto. E eu perguntei para vocês aqui, que a palavra do Senhor diz que a gente crê que Deus tem um pensamento de paz e não de mal. Não é assim, irmã? Deus tem um pensamento de paz e não de mal. Só que me responde uma pergunta: e aquele dia mal quando chegou na sua vida? E aquele dia que você quis desistir? E aquele dia que você colocou, se falou, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, se continuar assim, para mim não dá, eu prefiro parar. Senhor, o Senhor não falou que ia ser assim com meu esposo, ou com meu filho, ou no meu emprego? Não era para ser assim? A promessa. E aquele dia que nós questionamos, porque está tudo de cabeça para baixo. Mas o Senhor não falou que era um pensamento de paz e não de mal? Então por que está tudo dando errado? Aí, irmãos, eu li nessa parte aí. E, irmã, lê de novo aí nossa parte aí no versículo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas você já viu que tem momento que a gente ora e parece que Deus silenciou? Não, Deus não escuta a gente. A gente fala, mas parece que Deus não ouve. Mas aí parece que a gente, ou é a Bíblia que contradiz o que fala? E aí, irmãos, eu fui procurar, né? A gente tem que entender um pouquinho mais, né? Aí eu falei, Senhor, eu acredito no pensamento de paz e não de mal. Eu acredito num Deus amoroso. Por que isso acontece com a gente? Por que a gente tem esses momentos assim de dificuldade tão grande? Calma aí, viu, irmãos? Não vou distorcer a palavra, não. Nós vamos chegar nessas respostas aí, tá? Aí eu fui mais pra frente. Um relacionamento com Deus, ele começa com renúncia. Renunciar a si mesmo. Quando Deus se cala, e a gente fala, Deus não me ouve mais. Deus não me ouve mais, o céu está de bronze. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Eu estou chegando, se eu estou orando aqui, eu estou chegando. Foi Deus que se afastou de mim. Se está tudo dando errado na minha vida, foi porque Deus fez tudo errado. Não foi minha escolha, foi Deus. Nós temos assim a mania de, até Adão fez isso, foi a mulher que tu me deste. Então a gente tem a mania de culpar Deus. Aí o nosso relacionamento começa a ficar meio distante, né? A gente começa a colocar culpa em Deus sobre as coisas que estão acontecendo. Mas na hora que a gente pergunta, você crê que é um Deus de paz? Eu creio. Você tem fé que Deus te ouve? Eu tenho. Mas na hora que o negócio aperta, irmãos, a gente questiona. E aí, irmãos, quando eu fui lá, lê, cadê a irmã que vai ler Mateus para nós? Lê, irmã, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aí eu comecei a perceber, irmã, que relacionamento não é você ter tudo do seu jeito. Relacionamento é vocês ir no mesmo objetivo. Relacionamento é você ter. Eu fui lá até aqui, eu até coloquei para vocês aqui, vai descer um pouquinho mais para frente, o significado de relacionamento. É a ligação afetiva entre pessoas que unem no mesmo objetivo. Aí eu Senhor, no mesmo objetivo, o seu objetivo, se ele não estiver ligado com Deus, você sempre vai achar que Deus está distante. Só que a palavra fala que Deus não se distancia.
E eu comecei a perceber, irmãos, o quanto nós não estamos tendo relacionamento. E aí eu fui lá nos discípulos. Eu fui lendo a Bíblia e vi que nós somos assim desde antigamente. Porque os discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus, viam os milagres de Jesus, mas quando eles estavam no barquinho lá, e eles pregavam, falavam, Jesus é o Messias, igual a gente fala, né? Mas quando Jesus levantou e acalmou a tempestade, eles olhou e falou, quem é este? E quantas vezes, irmãos, que quando a coisa bagunça, que de repente Deus faz um milagre, a gente fala, nossa, Deus fez algo sobrenatural, né? Aí eu me questionei mais uma vez, Senhor, o que é relacionamento? O que é o relacionamento verdadeiro, então, que a gente precisa ter? O que é verdadeiramente essa intimidade, essa renúncia? Porque por mais que a gente faz, por mais que a gente não chega a alcançar. Mas vou mandar mais um pouquinho. Ali, ó, quando Paulo afirma, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, Paulo já estava bem mais adiantado. Quantas vezes eu disse isso para mim? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque eu deixava de ir em alguns lugares, porque eu deixava de fazer algumas coisas, e eu já estava pensando, não, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, relacionamento para Cristo viver em mim, vamos ler aqui junto comigo. Deixar Cristo viver em mim é assumi-lo por inteiro. Não desvincula o Cristo da cruz. Um discípulo sem cruz se torna um terreno infértil, onde a semente da palavra não germina. Se germinar, não cresce. Se crescer, não produz fruto. É figueira que só tem folha. Mas quem não renuncia a si mesmo e toma sua cruz Mas quem renuncia a si mesmo e toma a sua cruz é porque entendeu o sacrifício da cruz. Tá, então a renúncia aqui. Agora eu te pergunto, então a renúncia, né? Vamos fechar a renúncia. Para mim ter renúncia, para mim saber que Cristo vive em mim, para mim saber que eu ter realmente fazendo o ide do Senhor, eu tenho que ter, primeiro, não é só, irmãos, renunciar uma roupa, não é só renunciar, eu não vou ali beber, não é só pagar uma dívida, não, eu não pago uma dívida, eu pago bem as pessoas, eu não bebo, eu sou certinho da minha casa, isso aí, irmãos, é ser bom cidadão. Renúncia é quando Cristo chega dentro de você e fala, isso não é para fazer, e você olha a sua carne e fala, eu queria fazer, irmãos, mas não é o pecado. É quando chega alguém que te ofendeu, por exemplo, que é o mais difícil, aí fala assim, é para perdoar. E você fala e olha e fala assim, Senhor, eu não queria perdoar, mas por amor a ti, eu vou fazer. E isso é renúncia. Senhor, aí alguém chega e fala assim, irmã Betânia, Cassélia, irmã Betânia, eu quero chegar mais lá na frente, mas eu vou dar uma adiantadinha aqui, porque renúncia, irmãos, também é obra, tá? Vocês vão ver aqui, mas como que eu vou chegar nessa intimidade com Deus? É porque eu tô adiantando o assunto. Renúncia também, irmãos, é fazer a obra. Por quê? Vamos falar do joio e do trigo aqui só um pouquinho, só para nós entender um pouquinho de renúncia. Porque aqui está falando que a árvore infrutífera, ela não renunciou. Porque quem tem renúncia, ele dá fruto. Aleluia. E engraçado que eu já tinha preparado isso aqui, nós fomos no culto lá e falou sobre isso lá no Capelinha. A renúncia, irmão, ele dá fruto. Ele dá fruto, irmã, como assim ele dá fruto? A pessoa que tiver aonde você estiver, ela tem sede de ter o que você tem, Cristo. Agora, se aonde você está, a pessoa fala para ser desse jeito, nem vem fulano, vamos correr, irmão, não tem renúncia. Porque nós de nós mesmos, nós nada temos.
A pessoa tem que ter sede do que está em nós. E isso é Cristo, não tem jeito. É bem certo que nem todo mundo vai querer estar perto de quem brilha, que tem Cristo. Porque se não fosse assim, não tinha colocado Jesus lá, né? Mas quem tem sede de salvação, quer. E nós temos que ter essa renúncia. Quantas vezes, até irmã lá, quantas vezes você está lá no seu serviço e vê uma pessoa assim, e você fala, se Senhor não fosse por amor a ti, mas eu responderia mesmo. Né? Irmão, você sabia que isso é renúncia? É Deus. Não é? Quando você fala assim, eu não respondo por amor, não, vou responder só por educação. Por educação é assim, vou explicar a diferença, tá, irmãs? Por educação, eu não vou responder só por educação, mas, Senhor, mata ela, estrangula ela, irmão. Isso é por educação, viu? Isso é oração de feiticeiro. Misericórdia. Renúncia por amor a Cristo é, Senhor, a minha carne até está pensando ao contrário, mas o Espírito Santo domina meu ser e me ajuda a desejar o bem para ela. Aí você me pergunta, irmã Elaine, você fala isso porque você já viveu? Já. Aleluia. Já, irmãos, porque senão não estaria falando para as irmãs isso aqui não. De um dia, irmãos, eu ir lá para o banheiro, ajoelhar e falar, Senhor, eu, Elaine, preciso ser dominada pelo seu Espírito Santo, para mim não pecar. E se o Senhor vê, Pai, que eu vou pecar contra ti, pode me tirar o serviço? Porque do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? O certo é nós matar o leão, né, irmão? Mas se a gente não consegue matar ele, faz igual José, corre. Renúncia. Quando você entrega essa renúncia, aí, irmão, não é só no serviço não, tá? Na casa. Eu vi uma irmã falando uma coisa que eu achei tão bom, sabe? Eu falei, moço, vou pegar isso aqui em casa. Ela falou assim que quando as coisas começam a ficar diferente, ela já fala assim, olha, vamos deixar ser usado. E eu falei, melhor do que brigar. Eu falei, vou começar a usar isso aqui em casa, mas não é para eles não, às vezes é para mim. Quando vocês acharem que a minha voz alterou, já falou, opa, que às vezes a gente não percebe, né? Opa! Jesus Cristo faria isso? Renúncia. É renúncia. E aí, às vezes, a gente quer que Deus escute a nossa oração, quer ter relacionamento com Deus, e aí a gente culpa Deus. Deus não me ouve, não. Deus não me ouve, irmã Betânia. Ele se afastou de mim. Será, irmãos, que foi Deus que se afastou de mim? Ou Deus está bem pertinho de você, mas a gente está tão distantezinho que não está conseguindo ver Ele, né? Essa é a nossa vida com Deus. Começa aí pela renúncia. Eu quero passar. Aí nós estamos aqui no relacionamento. Vamos lá. Vamos passar para frente aqui. Eu coloquei esse versículo aqui, irmãos, para vocês lerem. Está lá em 2 Crônicas 15:7. Vós, porém, esforçai e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Irmãos, todas as nossas ordenanças, todas as ordenanças que o Senhor colocou na palavra. Um dia, eu para mim, eu pensava assim, que servir a Deus era a coisa mais difícil. Aí quando falava assim, aprendei que o meu jugo e o meu fardo é suave, eu pensava, suave que jeito? É pesado até demais da conta. Nossa, gente, ser crente é difícil demais. Eu pensava isso, irmãos.
Aí uma pessoa falou para mim assim, até de outra denominação, quando eu aceitei Jesus, né? Falou assim, o dia que você entendeu o que é o fardo de Jesus, você não acha ele pesado. E eu fiquei numa vergonha, que eu pensei, nossa, eu achava que eu era tão crente. E aí eu peguei e fiquei naquela, eu falei, gente, mas eu acho tão difícil. E quando eu comecei a entender, irmãos, que essas renúncias, que tomar a cruz, a gente começava a ver recompensa. Que até então eu não via recompensa. Parece que eu só via luta. Eu não via recompensa. Mas você sabe por que a gente não vê recompensa? Porque a gente fica pela metade. A metade eu sirvo, a metade eu não sirvo. Aí você fica assim no meio, ó. Irmão, sobe em cima do muro e fica lá engarranchado. Você vê o tanto que você vai machucar aqui? Então, é metade. Não tem como, eu não via. Mas o dia que eu falei, Senhor, eu estou cansada de não ver. Um dia, até o pastor Célio, uma vez ministrando aqui, lá em Rio Verde, uma pessoa, gente, quando a pessoa nunca sai, que tem prova, que a gente vai passar até chegar. Mas tinha coisa que eu não vi, irmãos, aconteceu, não via mudança. E eu falava assim, quando você nunca sai, irmão, muda de posição, ou você vai ficar dando volta na mesma montanha. Aí eu parei de culpar a Deus. Parei de falar que Deus não ouviu. Falei, Deus, me mostra quem eu sou. Meu Senhor da glória, eu quase corri de mim mesmo. Eu falei, Senhor, eu preciso ter renúncia. Irmãos, e comecei a tomar a minha cruz. E comecei a fazer diferente. E estou fazendo todos os dias, tá? Mas em pouquíssimo prazo, eu comecei a ver recompensa. Porque o Senhor, quando Ele nos deu um mandamento, Ele não deu um jugo, Ele não deu. Se está pesado, irmão, é porque ainda você precisa ver. Porque quando o Senhor fala para você não fazer uma coisa, Ele não está te dando um castigo, Ele não está te dando uma disciplina, igual Ele chegar aqui e falar assim, ó, fica de pé. Vem cá, irmão, deixa eu fazer um exemplo para você. Eu quero que vocês imaginem aqui. Você vai ficar aqui bem na beiradinha. Aí, assim. Você fecha o olho. Vamos imaginar que elas somos nós. E quando o Senhor Jesus fala para você, vamos imaginar que os mandamentos do Senhor é esse degrau aqui, ó. Tá? Aqui está um degrau a mais. Aí, chega um pouquinho para cá. Aí ela vem andando com os olhos fechados. Vem andando, chega um pouquinho para cá, não pode separar, separa. Vai, pode vir, para. Certo? Ela caiu? Não, porque ela obedeceu. Porém, se ela falasse, não, eu posso andar mais, e ela descesse aqui sem parar, o que ela ia fazer? Cair. Quando você entender que os mandamentos... Obrigada, minha mãe, pode ir. Quando você entender que os mandamentos do Senhor é evitando a sua queda de amanhã, você vai entender que o jugo do Senhor, que o fardo dele é leve. Quando você entender que ter relacionamento e intimidade com Deus, aquele negócio, irmão, gostoso, do Senhor até dizer para você, aumenta o arroz que está chegando gente, e você falar, então tá, e aumentar e de repente bater na porta, irmão, você não vai falar assim, Senhor, como vale a pena a renúncia? Porque eu ouvia certos testemunhos e falava, não, Deus gosta mais da irmã Cassiele, só pode, né? Mas, irmãos, a gente não é porque às vezes vive só de joelho, não, irmãos. É porque às vezes dá um tempo e fala, eu preciso ter renúncia. A prova passa. E sabe aonde eu vou te provar que passa muita prova? Que jeito que Paulo morreu? Que jeito que Tiago viveu? O Senhor Jesus nunca prometeu para nós uma vida só de abundância. Mas Ele prometeu que até no meio das tristezas teria alegria. Não foi assim? Aqui, irmãs, no esforço, ó. Vós, porém, esforçai e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Foi o que a gente já leu, né? Vamos passar para outro aqui, ó.
exemplos de pessoas que tiveram grande esforço. Moisés, a perseverança de um líder. Imagina carregando aquele povo todo. E quando ele desceu lá de cima, lá que Deus falou assim, eu vou destruir. Cancelo, eu fico me perguntando, né? Quando Deus falou assim, vou destruir esse povo. O povo pecou. Deus foi lá, o povo estava chorando. Nos liberta, a gente não aguenta isso mais. Cadê a promessa? Aí foi lá, tirou o povo de lá, deu maná, Deus abriu o mar vermelho, saiu água. Só que Moisés saiu e ficou 40 dias, viu? Só 40 dias e 40 noites. E o povo falou que não podia ficar sem Deus, porque, irmãos, a gente precisa adorar, tá? Se você não adorar a Deus, você vai adorar a vaidade, o seu dinheiro, você vai adorar o seu marido, você vai caçar um jeito de adorar. Não tem jeito, a gente não fica sem adorar. Então eles pegaram, tiraram o ouro, fizeram um bezerro e ali começaram a adorar. E quando Moisés desceu, que Deus falou para Moisés, o povo se corrompeu. Desce lá. E quando Moisés desceu lá, que viu, Deus falou que ia destruir o povo. Sabe o que Moisés falou? Senhor, não destrói o povo não. Porque o que as outras nações vão dizer? Vão dizer que o Deus de Israel trouxe o povo para cá para destruir no deserto. Irmão, você já imaginou o amor e a dedicação de Moisés para com Deus? Moisés, agora Deus, ele não tem que provar nada para ninguém. Ele é Deus e ponto final. Deus não está preocupado se você concorda com ele, se não concorda, se você acredita ou não acredita. Irmãos, Deus, ele não está preocupado. Porém, por amor a Moisés e por amor a nós, Deus, ele permite e faz certas situações. Aí eu te pergunto, vale a pena ou não nós nos esforçarmos a servir esse Deus? Vale a pena ou não nós nos esforçarmos, irmão, a dedicar na obra? Vale a pena ou não nós nos esforçarmos a fazer algo a mais? Ali eu coloquei exemplo de Jó e sua perseverança em adorar a Deus no meio das dificuldades. Coloquei ali Ana, uma mulher perseverante em oração, porque Ana, eu fiz como Ana, viu, irmãs? Eu não podia ter filhos. E eu olhava e falava, Senhor, o Senhor deu filho para Ana, e eu também quero ter. O Senhor deu filho para Ana, e eu também quero ter. Eu perdi 2, e os médicos falavam, você não pode ter filho. Aí eu vinha para casa, perdi um, e o médico falou, você não pode engravidar. Se você engravidar, você é perigoso morrer. Aí eu engravidei de novo, perdi de novo. Eu vim para casa e falei, o Senhor deu filho para Ana e eu vou ter. O Senhor deu filho para... E assim eu fiquei, irmãos, até eu engravidar da minha primeira filha. E o médico falou assim, você só vai ter só essa. Você morre. Você morre. Com 6 anos, a minha filha mais velha queria uma irmãozinha. Eu falei, Senhor... Engravidei de novo e o médico que me atendeu falou assim, menina, você não tem medo de morrer não? Eu falei assim, se eu morrer, doutor, eu vou para a glória. Então, né, tá aqui. E a Yasmin é a minha caçula, né? Não estou dizendo para as irmãs fazer isso, tá, irmãs? Mas naquela época eu tinha tanta fé, eu falava, Senhor, eu vou ter os meus filhos, né? Esther, uma mulher perseverante, a Esther fez igual eu, né? Ela não teve medo não. Gente, jejuma 3 dias... E eu vou apresentar na frente do rei. Se eu chegar lá e ele levantar, eu não vou morrer não. Mas se ele achar que eu tenho que morrer, mas eu vou fazer a minha parte. Irmãos, e tem hora que a gente tem que fazer isso, ó, irmãos. A obra é essa, né? Eu vou lá, eu nem sei. Tem dia que, você tem que estar em tal lugar. Você vai me dizer, Senhor, eu não tenho. As minhas forças acabaram, eu não dou conta. Eu não tenho nem para mim, mas a irmã me chamou para orar e eu vou lá. É no nome do Senhor Jesus. Chega lá, o Senhor me usa, porque é de mim. A gente já não tem da gente, mas você ainda pede uma força do Senhor. É esforço. Esse esforço, irmão, tudo isso que a gente falou até agora cria um relacionamento com o Senhor. Esforço.
Todas as situações que você passou na sua vida até hoje, você está criando um relacionamento com o Senhor. Todas as vezes, eu quero que as irmãs vão meditando aí lá atrás. Aquilo que você deixou de ser Marta para ser Maria, é um esforço. Porque está aqui, viu, irmã Dália? Eu coloquei aqui, você vai ver aqui, que tem Marta e Maria aqui. Todas as vezes, irmãs, que você pega, olha lá, ó, compromisso com a obra. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer a obra daquele que nos enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Em Tiago 2,24 diz: a fé sem obras, ela é morta. Irmãos, é obra. Quando alguém está precisando, e para, irmão, de quando Deus colocar alguém no seu coração, e você não ter tempo nem para dobrar o joelho para orar por ela, porque você está lavando a louça, ou porque está no serviço. Hoje a minha filha falou assim: mãe, Deus colocou no meu coração a Franciele. Ela falou: mas eu estava na escola e cada hora que Deus me lembrava dela, eu proferia uma palavra de bênção sobre a vida dela. Cada hora que Deus me lembrava dela, eu proferia uma palavra de bênção sobre a vida dela. Porque lá em casa eu falo para minha filha: toda hora que Deus colocar aquela pessoa na sua mente, irmã, você tem duas escolhas. Hoje, a gente sabe que ela está precisando muito de oração. Porém, nós temos que ter uma decisão todos os dias, irmão. Independente se a pessoa está precisando de oração ou não. Cada vez que alguém for na sua mente, você tem duas escolhas: ou você ora por ela, ou você pensa mal dela. Eu quero ter relacionamento com Deus, ora por ela. Fala uma palavra de bênção sobre a vida dela. No caso da Yasmin, a gente está orando por elas, tá? Cada dia a gente ora, está fazendo campanha cada dia. Mas no cotidiano do dia a dia, a gente que fica em comunhão sempre na vida, quando a gente fala irmãos, você já viu tanto que irmão? Quem tem filho aqui em casa de 2 sabe tanto que briga, né? Só que briga de manhã, daqui a pouco está conversando, briga e tal, né? Não é assim? A gente quer irmãos que a gente tem que ser assim, né? Como criança, a gente não tem que viver brigando não, tá, irmãos? Só que aqui se a gente briga, você fica com picuinha, né? Mas, irmãos, todas as vezes que vier alguém no seu coração, ora por ela. Mas, irmã Laene, por quê? É obra de Deus. Ah, não, eu senti vontade de fazer um dia, irmão, estava fazendo um bolo lá em casa. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque enquanto eu preparava essa palavra, e Deus foi falando isso comigo, irmãos, umas coisas tão simples, uma palavra tão simples. Eu ainda falei: Senhor, vai ser uma palavra tão simples que eu vou levar para as irmãs. Sempre vem gente aqui que prega, né? A Cassiele prega umas coisas tão lindas, maravilhosas, mas Deus foi falando coisas simples. Eu estava lá em casa cortando um bolo lá e aí veio no meu coração: leva para a Cassiele aqui. Aí eu pensei: eu nunca tinha lavado um bolo. Eu falei: nem sei se a Cassiele come bolo, ela é tão fitness, tão magrinha. Aí eu falei para Yasmin, falei: a Cassiele vai comer bolo? Yasmin, ela é tão fitness. Aí Yasmin falou assim: mãe, gente, eu cortava o bolo e eu saí. Na hora que eu estava lá no portão, falei: não tem jeito não, eu vou levar. Voltei lá dentro, cortei um pedacinho de bolo, coloquei na vasilhinha e trouxe para ela. Eu ainda estava aqui no sítio de oração, só participando com as irmãs aí mesmo. Aí eu cheguei e falei: Cassiele, eu trouxe um presente para você. Aí ela: o quê? Aí eu mostrei, ela: ai, foi de Deus, estava numa fome. Eu falei: achei que você não comia não, você é tão fitness. Ela: fitness? Eu gosto. E aí, irmãos, eu lembrei o dia que ela testemunhou do açaí. Irmãos, é a obra de Deus. E sabe o que isso cria? Na pessoa que ganhou: Deus me ama. E em você, intimidade com o Pai. Porque pai só dá ordem para filho. Porque quando você chega lá e a pessoa fala: Deus que mandou. Você já viu, irmão, como a gente fala assim: nossa, Deus falou comigo. Não é bom, irmãos? Eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto. Quando a pessoa fala assim: mas um dia eu estava com umas roupas lá em casa, assim, umas roupas tão bonitas de quando eu estava bem, eu já fui magrinha, tá, irmãos? Eu estava bem magrinha, aquelas roupas lá, e eu olhava assim e pensava: eu vou ficar daquele jeito ali ainda, né? E umas roupas tão novinhas assim. Aí eu estava lá e veio no meu coração uma irmã, falou: leva lá.
E já tinha uma semana, aí eu pensei, eu olhei assim, eu não estava com dó de levar. Eu pensei, gente, será que é para levar mesmo? Se eu não chegar lá, essa irmã se sentir ofendida. E aí, eu até comentei com meu esposo, ele falou, você está sentindo? Eu falei, tô. Aí eu perguntei assim, né? Perguntei se ela sabia de alguém, né? Ela falou, irmã, pode trazer para mim. Eu peguei, falei com ele e a gente foi lá levar. Mas quando eu cheguei lá, ela falou assim, hoje. Aí não, e antes de eu levar a roupa, a Yasmin comentou e falou assim, mãe, a irmã fulana, no culto, eu olhei nela, eu fiquei com dó, assim, parece que ela estava envergonhada de andar com aquela roupa que ela estava. Eu falei, mas por quê? Não, mas a roupa dela não estava indecente, nada. Aí quando eu fui lá, eu não comentei nada. E quando eu fui na casa dela, ela falou assim, mãe, eu falei para Deus, domingo eu estava andando na igreja com vergonha, porque eu estava cansada de vestir o mesmo vestido todo dia. Mas quando ela abria a roupa, que ela ia olhando, irmãs, ela chorava. Ela falou, eu nunca daria de comprar assim. Mas eu fiquei tão feliz. Eu falei, Senhor, usa-me mais na sua obra. Isso, irmãos, relacionamento com Deus. E se eu tivesse ficado pensando, nossa, esse vestido foi tanto, eu não vou dar não, né? Vou esperar emagrecer. Não vou fazer isso não. E aí, irmãos? O mesmo que me deu, Ele me dá de novo, foi o Senhor. Ah, não, mas não foi fulano, foi nem bem, nem foi o seu salário. É Ele quem te sustenta. Irmãos, é relacionamento. E a pessoa ficou. E eu vi a menina dela com os. Gente, e eu fiquei tão feliz, irmãos. E dá com alegria. E isso vai criando intimidade com Deus. Você já viu, irmãos, que às vezes Deus exige não. Aí eu te pergunto, o fardo de Jesus é pesado? Não é leve? E às vezes a gente vai pôr um jugo tão pesado, né? E às vezes a gente vai apontando assim, é você que tem que fazer. Você não me visitou. Eu estava doente e você não me visitou. E quando o outro está doente, você visita? E aí, você visita? Uma Cassiele, é errado a gente confessar os nossos erros. Mas eu operei de vesícula. As irmãs sabem que eu operei, né? E ninguém foi me visitar. Eu não fui visitada por ninguém. E eu pensei, nossa, ninguém veio me visitar. Mas eu não fiquei triste. Eu estava sentindo tanta dor que não dava pra nem de entristecer, irmãs. Eu só pensei assim um dia, falei, nossa, ninguém veio me visitar. O Espírito Santo de Deus falou para mim assim, e você, visita? Quantas vezes você saiu da sua casa e visitou? Quantas vezes você foi na casa de alguém e falou, eu vim te ver? Você viu o tanto que é ruim? Gente, Deus falou claramente, eu deitada na minha cama assim, irmãos, eu fui encolhendo assim, quase falei, tá bom, Jesus, eu entendi. E eu fiquei pensando, Senhor, como eu preciso mais. Porque a gente começa a ter a natureza de Adão, foi a mulher. Foi a mulher que tu me destes. Porque a fulana que é obrigada é a dirigente do Celebração, a equipe de visita que não visita a vizinha do meu lado. Oi, por que você não levanta e não vai lá visitar a vizinha do seu lado? Irmãos, nós somos o ID, nós somos os discípulos de Jesus. Nós temos a obrigação de ir. E você pode ter certeza que se você ir, se você fazer, o Senhor vai te dar forças. Irmão, mas eu vou e ninguém vem. Amém. Sinal que você já está preparado e pronto só para levar, ó. Só para semear. Não é assim? Nós temos que ter intimidade e relacionamento com o Senhor. Mas, irmãos, o Senhor, Ele não deixa a gente desamparado. O Senhor não deixa a gente desamparado. Sabe por quê?
Porque a gente é uma corrente. Vou te usar de novo, vem cá. É assim, ó. Estende a sua mão para lá. Enquanto ela está aqui orando, o Senhor sempre vai pôr outra aqui orando por você. Sempre vai ser assim. E outra coisa, irmãos, enquanto ela está aqui intercedendo pela cura do outro, Deus está usando aqui para curar a dela. Sempre é assim. Sempre é assim, irmãos. Agora, se ela baixa aqui, porque ela não está vendo, aí é assim. É assim. É porque Deus se afastou de você? É porque Deus não te ouve? Não. É porque tem hora, irmãos, que Deus... vamos lá, Jesus estava no barquinho lá. A tempestade levou... Gente, ela fala que Jesus estava dormindo, né? Mas, irmãos, Jesus estava no barco. O trem estava balançando para lá e para cá. Se Jesus sabia de todas as coisas, será que Jesus não estava vendo aquela tempestade? Quando Jesus levantou, que ele repreendeu o vento, primeiro ele levantou, acalmou o vento, aí ele olhou nos discípulos e falou assim: homens de pequena fé. Mas ele não falou: você está condenado, acabado, não vai servir mais para mim, em momento algum. Ele só falou assim: eu queria trazer para vocês, porque eu já conheço vocês, eu escolhi, eu sabia da sua fraqueza, eu sabia que você precisava de mim, eu sabia que você é limitado, eu sabia que às vezes você não consegue orar tanto tempo, eu sabia que às vezes você precisa mais de visita do que de visitar, eu sabia que às vezes você tem que morder para não falar certas coisas, eu sabia que tem dia que você põe a boca no pó e fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu sabia que você é mais nervoso, eu sabia de tudo isso, mesmo assim eu te amei. Só que tem hora que eu permito certas coisas, é para que você veja quem você é. Jesus já sabia que os discípulos eram assim, só que ele falou: homens de pequena fé. Jesus deu só uma balançada neles. Porque quando Pedro falou assim: eu vou morrer, ele falou: hoje mesmo me negarás. Jesus deixou de amar eles? Não. Não deixou. Mas ele pegou e falou: não, hoje mesmo. Mas Jesus continuou amando ele. E quando Jesus ressuscitou aqui: eu vou mandar o Consolador, vocês vão precisar. Mas em momento algum ele tirou de nós a responsabilidade do esforço. Em momento algum, irmãos, ele tirou de nós a responsabilidade do compromisso. Ali fala assim: e Jesus nos deu o exemplo de trabalhar sempre em prol do reino. Em João 14:12 diz: quem crê em mim fará obras ainda maiores do que eu faço. Esse aqui eu já li para vocês, eu vou adiantar aqui. Aqui, irmãos, nós temos exemplo aqui. Eu quero ler aqui a parte de baixo. Paulo renunciou a tudo para servir a Cristo. Vou parar uma pausa aqui. Paulo, quando ele estava no caminho lá para matar os cristãos, né? Ele tinha convicção que ele estava certo. Convicção. Irmãos, quem aqui já teve convicção assim? Eu tinha certeza que eu estava certo e fazendo algo, e Jesus de repente me parou e falou assim: não é por aí. Alguém já viveu essa experiência? Eu já vivi algumas experiências, eu tinha certeza, é por aqui, é por aqui. E Paulo tinha certeza. Não no ponto igual Paulo estava, né? De matar os cristãos. E aí, irmãos, ele tinha certeza. Aí Deus parou Paulo. Ele teve que renunciar ao que ele tinha aprendido. Ele teve que renunciar tudo que ele chegou até ali, para começar do zero. Para começar de novo.
para conhecer Jesus de novo. E hoje eu te faço um convite. Se hoje o Espírito Santo tocou em você em algo, que fala assim, olha, você precisa voltar, você precisa renunciar, você precisa fazer diferente aqui, irmãos, começa de novo. Faz de novo. Busca o perdão do Senhor e começa de novo. Se você precisa ir naquela irmã lá e falar, irmã, realmente, nós duas não dá certo não, mas eu quero que me perdoe, vamos começar de novo? Se você precisa fazer alguma coisa na sua casa, faça de novo, começa de novo. E comece a manter um relacionamento diferente. Prioridade e confiança. Deem, pois, prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e Ele te dará estas coisas. Marta está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Isso aí, Adália, que você comentou. Quando a Adália falou sobre ela escolher a melhor parte, né? Eu falei, o Senhor está confirmando sobre isso. Sobre a gente tirar um tempo, irmão, precioso. Hoje, esse dia agora está meio tumultuado. Eu chego do serviço e já estou pronta, tomando banho, organizando para sair de novo para ir na igreja. E hoje, quando eu cheguei, irmãos, eu queria ouvir um hino, preparar alguma coisa, e não dava muito prazo. Falei, como que eu vou fazer? Aí corri, coloquei um hino lá, e enquanto eu lavando as vasilhas, aí eu comecei a lavar vasilha, né? Aí eu pensei, veio o versículo na minha mente, Marta. Falei, opa, deixa eu parar um pouquinho aqui. Né? Tem hora que a gente tem que dar uma paradinha. E nesse momento, irmãos, enquanto eu dobrava os meus joelhos, o Senhor me levou a pensar que tem muitas pessoas que têm colocado a prioridade dela em coisas vãs dessa terra. A gente tem colocado as prioridades nossas em coisas que vão te levar para um lugar diferente. O joio e o trigo. Quem já viu, não sei se vocês já viram a sementinha do joio e do trigo. Já viu, irmã? É parecida, né, as duas. O joio e o trigo, eles é bem parecido. Entendeu? Eu tinha pensado em trazer, mas não deu prazo. Eles é bem parecido. Sabe, irmãos, qual que é a única diferença do joio e do trigo? É que dentro do trigo tem uma semente e o joio não tem. O trigo, é isso, né, irmã? O trigo, se você plantar, ele brota e dá fruto. O joio, ele não brota. Se a nossa prioridade não for Deus, se a nossa confiança não for verdadeiramente em Deus, vai começar a dar errado. Irmão, mas como que eu vou saber? Vou lá no início. Lembra que eu falei para vocês que a gente fala assim, eu bem sei o pensamento que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para que dá o fim que desejais, e a gente falou que eu confio e acredito em Deus. Hoje eu vi um testemunho, uma pessoa falando para mim que alguém chegou nela e falou assim que Deus ia dar, ela estava orando para Deus, que ela queria participar da Santa Ceia, mas o esposo dela não era casado, né, isso já tem um tempo atrás, e ele falou assim para ela, eu não vou casar com você, e ela era cristã. E ela ficou calada, assim, disse que ela orava demais para Deus salvar. Ela só queria que ele casasse para ela participar da Santa Ceia. E ele falou, eu não vou casar. E naquele dia ela foi no culto, não sei se foi no mesmo dia, ela só contou que foi no culto. E uma pessoa chegou nela e falou para ela, Deus, há pouco tempo, marca os dias, parece que falou 45 dias, vai te dar o que você mais pede. E ela disse que na hora chorou e depois pensou, é mentira. Não vai acontecer isso. 45 dias. Meu marido falou que não vai casar e o que eu mais quero é tomar a Santa Ceia. E ela disse que duvidou completamente daquilo ali. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando o tempo foi passando, de repente o marido dela chegou e falou assim, olha, eu quero dizer um negócio para você. Vamos casar, porque tem um trem que fica falando dentro de mim um tempo todo que eu tenho que casar com você, para você tomar aquele negócio que você quer lá, o tal da ceia. Irmãozinho, ele casou com ela. E enquanto ela falava aquilo, mas eu olhei para ela e pensei, Senhor, que amor é esse que nós somos incapazes
capazes de imaginar. Irmãos, a gente fala assim, ó, Deus só faz através da sua fé. Irmão, Deus agiu mesmo ela não crendo. Porque Deus, Ele não age, Ele não faz dependendo somente de nós. Tem coisas que Ele quer que a gente faz, Deus precisa que eu faça. Não, porque se você fizer ou não, Ele faz. Se você mandar você fazer algo e você não fizer, Ele põe outro. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ele quer que você veja quem Ele é. Ele quer que você tenha, quando você falar, eu bem sei que o pensamento, se você crê, está tudo dando errado, você vai olhar e falar, eu sei que o meu Deus é de paz e que isso sim é bom para a minha vida. E é difícil a gente viver isso, irmãos, é difícil. Eu falei para o Senhor, Senhor, isso é muito difícil, porque tem coisas que a gente ainda consegue falar, não, está tudo bem, mas tem coisas que não está. Mas é esse o relacionamento. É esse o relacionamento que o Senhor, Ele quer com a gente, para que a gente consiga ter uma vida abundante. Para que a gente consiga viver e a gente às vezes não consegue esperar esse tempo de Deus. E quando ela testemunhava, irmãos, eu fiquei assim admirada, porque ela até fez um comentário, né? E eu gosto muito, eu acho ela uma mulher muito de fé, muito de oração, assim, muito determinada. E ela falou assim, que naquele dia ela olhava assim, eu falei, mas e sua fé depois disso? Ela falou assim, irmã, eu amei ainda mais a Deus. Eu falei assim, irmão, você viu como que Deus trabalha? Ele trabalha na contramão do homem. Por que Deus fez isso? Foi para provar alguma coisa para ela? Que Ele era Deus? Deus simplesmente mostrou para ela quem ela era. Deus permite certas coisas, irmãos, para mostrar quem nós somos. Sabe, irmã? Se o vento soprou na sua casa e a fé sua abalou, Deus não está fazendo isso para abalar a sua fé, não. Deus só está te mostrando que a sua fé está abalada. E às vezes Deus permite o vento, para que quando a gente perguntar quem é este, e Ele falar assim, está vendo que você ainda não sabe quem eu sou, e eu quero me apresentar para você. Esse é o relacionamento que Deus quer conosco. E é esse o relacionamento que Ele quer que a gente tenha com Ele. É esse o relacionamento. E quando eu terminei essa conclusão aí do nosso estudo, vigilância, oração, estudo da palavra, fé, perseverança. Cadê? Tudo isso aí trarão frutos de vida com intimidade com Deus.